Boa noite, enfermeiros e aspirantes. Sejam todos muito bem-vindos ao Nurse Talk, que é um projeto que eu criei para entrevistar enfermeiras e enfermeiros incríveis. Para quem não me conhece, eu sou Jade Ottoni, enfermeira emergencista e forense, e daqui para frente a gente vai falar bastante sobre emergência, trauma, enfermagem forense e tudo mais. Hoje eu estou aqui com o professor Beto Cruz. Ele é graduado em enfermagem e psicologia, especialista em saúde mental, mestre em ciência do comportamento pela UNB, docente do Centro Universitário do Distrito Federal, o DF, membro da LASME, Liga Acadêmica de Saúde Mental, e membro do RECUID, Refletir para Cuidar, da UFG. Talvez alguns de vocês também já foram aprovados em concursos ou programas de residência depois de ter aulas com ele. Boa noite, Beto, seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o convite. Boa noite, Jade. Boa noite a todo mundo que está ouvindo. Primeiramente, só consertando o que a Jade falou, não foi ela que me convidou, tá? Eu que me inscrevi e falei, não, eu preciso estar junto com a Jade conversando sobre essas coisas. Vamos tentar encontrar um tema que tem a ver com a questão das emergências e urgências, e aí eu fiquei em cima da Jade para poder conseguir fazer essa participação junto desse canal aí que está bombando aí. Jade, tá conseguindo me ouvir direitinho? Tá dando certo o tempo? Beleza. Então, como a Jade falou, eu sou enfermeiro de formação, também sou psicólogo de formação, e eu já estou aí um pouco nesse meio de saúde mental já há um tempo, né? Então, hoje, atualmente, eu trabalho dentro de um CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, mas, por um tempo, né, eu trabalhei em um pronto-socorro, então, por um tempo razoável aí de 14 anos, eu trabalhei dentro de um pronto-socorro, então algumas emergências, algumas urgências, já me deparei aí de casos mais clínicos, né, vamos dizer, urgências e emergências respiratórias, cardíacas, enfim, mas algo que sempre apareceu lá no pronto-socorro também são as emergências psiquiátricas. E aí uma coisa, Jade, que eu sempre falo, né, as emergências psiquiátricas não necessariamente elas vão vir somente nos locais preparados para a saúde mental, onde tem uma equipe de saúde mental. Às vezes, algumas emergências e urgências, elas vão ser atendidas pela equipe de pré-hospitalar, né, intra-hospitalar, então as equipes de pronto-socorro mesmo, as equipes de móvel, né, o SAMU, enfim. Então, essas emergências também vão ser deparadas, né, vão acontecer também para esse público, né. Então, eu acho que, por isso que eu falei, Jade, por favor, me convida aí para esse momento, para a gente bater esse papo. Enfim, fico muito feliz por essa oportunidade de estar aqui com você e da gente estar batendo esse papo. Obrigadão e obrigado a todos que estão ouvindo agora ou vão ouvir depois, verdade. Não sei. Né? Eu acho que bastante gente vai assistir depois, vai ficar lá disponível no YouTube, vai ser uma fonte de consulta. E, na verdade, a ideia era justamente essa, porque a minha área realmente é emergência. E eu já atendi tanta ocorrência psiquiátrica e eu não cheguei lá preparado para isso. E eu percebo, aqui no Distrito Federal a gente tem um serviço que agora mudou um pouco o funcionamento durante a pandemia, mas no SAMU existe um serviço de atendimento de saúde mental que é diferente de outros estados, né? Não é um padrão. Então é uma equipe preparada para atender essas ocorrências, mas de maneira geral qualquer viatura pode ser despachada para atender uma ocorrência psiquiátrica e muitas vezes, e aí eu falo um pouco da minha experiência pessoal, e observando colegas também, muitas vezes os profissionais não têm preparo adequado para lidar com esse tipo de situação. E mesmo quando a gente chega na unidade hospitalar, é a mesma situação. Então, muitos profissionais têm dificuldade de identificar o que é aquilo ali, aquela ocorrência, se aquilo ali é muito grave, se é menos grave. E principalmente de lidar com esses pacientes, né? Tem muito estereótipo, tem muitos tabus em relação a vários atendimentos. Então, acho que talvez seja interessante a gente começar descrevendo o que seria uma emergência psiquiátrica, o que a gente poderia considerar um caso de emergência psiquiátrica e o que seria, por exemplo, uma urgência, e de maneira geral, esses casos que aparecem na emergência, né? Que não necessariamente são emergências ou urgências, mas que vão aparecer na emergência, né? Vão aparecer. É muito legal isso que você coloca, Jade, dessa dificuldade, muitas vezes, e aí uma coisa também que eu falo para os alunos mesmo, né? Eu acho que o processo de formação, ele é contínuo. Então, se a gente for pensar assim, eu não saí da graduação sabendo disso. Tem coisas que eu também não sei do centro cirúrgico, tem coisas que eu também não sei da pediatria, né? Enfim, então eu acho que o aprendizado, ele vai ser meio que um processo.
E aí, quando a gente pensa, né, você fazendo essa pergunta sobre urgências e emergências, eu particularmente, né, e pensando nessa ideia de que emergência é algo muito do primeiro momento, aquela coisa imediata, e a urgência é algo que pode aguardar, eu considero aí que o surto psicótico, né, aquele onde o paciente sai fora de realidade, onde esse paciente ele tem aí a presença do delírio, da alucinação, que a gente chama de surto, onde esse paciente pode cometer um suicídio ou cometer um homicídio, quer dizer, um comportamento autoagressivo ou heteroagressivo, quer dizer, um comportamento agressivo com ele mesmo ou com outra pessoa, eu considero isso como uma emergência psiquiátrica. Né? Então, tanto o surto psicótico como o comportamento suicida, eu considero isso como uma emergência psiquiátrica e uma emergência que necessita, enfim, de uma atuação imediata, de uma equipe aí bem preparada. As urgências, eu considero a urgência, justamente pensando na urgência, aquilo que pode ainda esperar um determinado tempo, eu considero as urgências aí, as crises de ansiedade, o transtorno conversivo, a síndrome do pânico, um quadro, um momento aí de instabilidade emocional. Eu considero isso aí como uma ideia de urgência, né? Então, porque muitas vezes essa ideia de emergência e urgência fica um pouco confusa na gente, né? Porque muitas vezes a gente chama urgências e emergências, mesmo porque um tempo para o outro é algo muito curto. Então, as emergências ou urgências, né, que a gente pode pensar em quadros psiquiátricos, né, dando um nome para elas, eu poderia dizer nos quadros psicóticos, os quadros de comportamento suicida ou homicida, os quadros de agitação psicomotora, e aí quando a gente fala de agitação psicomotora, a gente tem várias possibilidades. A gente pode ter uma agitação psicomotora pelo uso, uma intoxicação de uma substância, né? Pode ser pelo uso excesso de uma substância, tipo crack, a cocaína, uma anfetamina, quer dizer, um estimulante. Eu posso ter também uma agitação psicomotora pelo quadro aí de um transtorno bipolar, um quadro de euforia. Então, a agitação psicomotora, ela também enquadra aí, muitas vezes, em urgência e emergência, dependendo do grau que se depara. E aí, paralelo a isso, a gente tem uma situação, Jade, que também é muito comum ocorrer, não sei da sua experiência, se você já pegou, muitas vezes o paciente também apresenta quadros de síndrome extrapiramidal, Sim. Que são efeitos medicamentosos, né, efeitos colaterais de antipsicóticos, que muitas vezes assusta, né, muito a equipe, porque aquele paciente chega lá todo torto, o paciente chega com muita salivação, então muitas vezes isso dá um certo impacto, né? Então é isso que eu considero como urgência e emergências psiquiátricas. E aí, só pegando um gancho, às vezes as pessoas chamam tudo de surto, né? Tipo assim, fulano surtou, né? Fulano surtou. E aí, quando a gente vai ver, não é um surto. A gente chama de surto quando a gente tem a presença do delírio, né? Quer dizer, o paciente começou a falar coisas sem nexo, ou começou a ter alteração sensoperceptiva, quer dizer, começou a ouvir vozes, começou a ver coisas, seja ele por uso de substância ou não. Então, a gente considera esse surto psicótico, né? Então, esses são os surtos. E, geralmente, os outros quadros a gente chama de crises. Porém, né, na prática mesmo, a gente tende a chamar intervenção em crise. O que seria intervenção em crise? Aquele suporte que eu dou para aquele paciente, né, durante aquele momento que ele não dá. Porque quando a gente fala de crise, Jade, a gente está dizendo, por exemplo, uma crise financeira, uma crise num relacionamento. É quando você, por si só, não consegue resolver. Porque, assim, eu sou da geração que paga boleto, né? Sabe dessa geração? Sabe, né? Teoricamente, enfim, né? Acho que você é da anterior, mas tudo bem. Você acha que eu sou da geração X, né? Sim. Mas tá bom. Então, voltando aí. Quando a gente tem, por exemplo, eu tenho que pagar um boleto, mas eu vou lá e pago esse boleto, eu consigo pagar, não é uma crise. A crise é quando eu não consigo resolver por mim, por si só. Quando o sujeito não consegue resolver por si só, que a gente chama de crise. Se eu estou preocupado com essa atividade, mas eu consigo resolver, eu não chamo de crise. Então, crise é tudo aquilo que o sujeito, todo o desequilíbrio emocional, físico, que o sujeito não consegue sair por si só. E ele precisa aí de um suporte, né? E aí eu vou fazer... se você deixar, eu fico falando a noite toda. Fique à vontade. Mas aí eu vou fazer uma analogia, vou fazer uma analogia a um indivíduo que está sendo afogado, que está tendo um processo aí de afogamento, ele caiu numa água.
e aí ele não sabe nadar. O socorrista, ele, claro que ele precisa, naquele momento, passar algumas orientações, né, que vai socorrer, para ele não ficar nervoso, ele precisa dar algum suporte. Mas naquele primeiro momento, ele não vai ensinar a pessoa a nadar. Tipo assim, agora eu vou te ensinar ao nado crawl, eu vou te ensinar como nada de costa. Não, naquele momento ali é o momento de eu tirar o sujeito da crise. Então, muitas vezes, quando a gente pensa num pronto atendimento, hospitalar de emergência, com a equipe, a gente não vai pensar que esse enfermeiro vai fazer naquele momento ali uma psicoterapia, que ele vai fazer naquele momento ali um atendimento para compreender. Ele vai tirar aquele sujeito da crise, né? Então, a gente pensa nisso, que a atuação dessa equipe é muito uma atuação de tirar da crise, né? Que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Mas é isso que eu chamo de crise, né? Tudo aquilo que o sujeito não consegue lidar e ele precisa de alguém para retirar ele dessa situação, desse desequilíbrio que eu chamo de crise. E eu espero ter respondido. Não, com certeza não. Eu já estava pensando aqui em outras questões, porque quando você está falando aí sobre a questão do surto, ou de outras emergências, ou de outras situações, a gente percebe que a comunidade, assim, a população, às vezes tem uma ideia muito mal concebida do que é uma crise, e muitas vezes junta tudo no mesmo pacote, né? Então, por exemplo, eu já fui chamada para ocorrências que teoricamente eram crises psiquiátricas, e quando a gente chegava lá era uma pessoa alcoolizada, por exemplo. Então, uma pessoa em abstinência ou qualquer outra situação. E aí, muitas vezes, parece que a pessoa, sem saber muito como reagir, fala assim, não, vamos chamar o serviço de saúde, né? Vamos chamar uma ambulância, que aí alguém vai levar essa pessoa que vai dar um destino. E mesmo assim, aí a gente pensa, mas a população leiga. Mas mesmo assim, muitas vezes, dentro das unidades, a equipe também tem uma dificuldade de diferenciar, por exemplo, você falou de manifestações extrapiramidais. Muitas vezes a equipe tem uma dificuldade de conseguir diferenciar também algumas manifestações que são neurológicas, por exemplo, de manifestações psiquiátricas. Então, às vezes a pessoa pode estar apresentando uma confusão, que é de origem neurológica e não de origem psiquiátrica, né? A intervenção vai ser completamente diferente. E essa questão do surto psicótico, você até comentou que muitas vezes, que era até uma coisa que eu ia comentar aqui, que muitas vezes as pessoas chamam tudo a mesma coisa, né? Tudo é surto psicótico, eu já vi muito isso. Chega a ocorrência lá, é surto psicótico, e aí quando você chega na cena que você vai entender que é outra coisa, que não tem nada a ver com surto psicótico, né? E às vezes os profissionais têm essa dificuldade de atender. Eu já fui atender a ocorrência, por exemplo, que de fato era surto psicótico, e aí no final das contas o paciente teve que ser levado pela polícia, assim, chegaram, deram um tiro de taser e tal. Então eu percebi assim um pouco de despreparo de todo mundo ali, profissional de saúde, profissional militar, todo mundo que estava ali meio que atendendo a ocorrência. Eu acho que uma coisa que eu quero perguntar com tudo isso é o que é importante para a gente que atende na emergência conseguir avaliar bem esse paciente e entender o que ele está manifestando ali, se é uma crise psiquiátrica, dentro das crises psiquiátricas o que pode ser, ou se é alguma outra coisa que tem que ser investigada de outra forma. E aí, não, perfeito, Jade. Primeiro, assim, que eu queria trazer é que não existe, e parece que é meio clichê o que eu vou falar, mas não existe exatamente assim uma receita, assim, você tem um protocolo do que fazer, né, vai fazer assim que vai dar certo. Porém, a gente tem algumas coisas que a gente pode pensar, né? Uma das coisas que eu utilizo muito, assim, como para identificar as crises, né, vamos pensar o surto psicótico, porque o surto psicótico, ele se caracteriza por dois principais sintomas, que é a presença do delírio e da alucinação. O que é o delírio? O delírio é a alteração do conteúdo de pensamento. Então, esse paciente vai trazer algum conteúdo que é conteúdo irreal, um conteúdo delirante. E que é um grande problema, que a grande maioria dos conteúdos delirantes, ele tem de conteúdo o conteúdo persecutório. Então, esse paciente vai trazer já no seu discurso algo que está sendo perseguido, algo que está sendo vigiado, algo que está sendo observado. Então, acaba que até esse manejo ele tem que ser diferenciado para esse sujeito. Porque uma coisa, eu estar em uma crise, onde eu estou em uma crise de choro, de um luto, de uma perda. Eu vou querer, naquele momento, alguém para me abraçar, alguém para me falar uma palavra, alguém para me ouvir. Se eu estou tendo essa crise, que eu estou chamando de um surto psicótico, onde o conteúdo do meu pensamento, você é um estranho e você é uma pessoa que pode ser alguém que vai me agredir, eu não quero mais esse abraço, eu não quero mais esse contato. Então é importante nessa ocorrência eu saber se essa crise
é uma crise psicótica ou se essa crise é uma crise de outra origem, né? E aí uma das coisas que eu peço, que eu faço muito, assim, que é uma das tentativas também de observar, não exatamente na ocorrência, porque não é a minha prática, porque, enfim, não tenho isso no meu currículo, né, da unidade de pronto atendimento, de pré-hospitalar, mas uma coisa que é muito útil, Jade, é você perguntar para esse sujeito, principalmente nas alucinações, da onde está vindo essa voz, de onde vem, né? Ele identificar quem é essa voz. Quando ele identifica essa voz, é uma coisa que é muito legal, porque nos quadros psicóticos, por exemplo, outro exemplo, né? Eu tô aqui agora falando com vocês e fico pensando, será que eu tô olhando para a câmera mesmo? E fica na minha cabeça algo batendo assim, será que eu tô olhando para a câmera? Eu tô olhando para o meu teclado. Será que eu tô falando legal? Será que as pessoas estão me olhando? Será que as pessoas estão me seguindo no Instagram? Essas vozes que vêm não são vozes que vêm dali, são vozes que vêm daqui. Então, as vozes que vêm internamente são dos quadros, a gente vai chamar de quadros neuróticos. São os quadros de sofrimento que talvez a gente vai chamar de urgência e não da emergência. Quando o paciente ele consegue identificar e falar, a voz vem dali, a voz vem dali, a voz vem dali, eu vejo dali, e ele consegue trazer da onde, a gente consegue perceber que é um quadro psicótico. Então, aquela voz que martela é mais para os quadros neuróticos. E as vozes do quadro psicótico, o paciente identifica. Então, quando a gente chega numa ocorrência, que a gente pergunta, não, ele está querendo me matar. Ele é quem? Ah, sei lá, ele o policial. Onde o policial está? Se ele fala, ele está na minha cabeça, possivelmente pode ser de um toque, pode ser um quadro de ansiedade, pode ser um transtorno dissociativo. Agora, quando ele fala, tá ali, aí eu já consigo perceber que isso possivelmente é um quadro psicótico, aí o meu manejo vai ser um manejo com mais cautela, porque qualquer desvio aí pode gerar uma ideia de perseguição ou de coisa do tipo. Ficou claro? Deu para Sim, eu aprendi isso, compreender? Inclusive, como a gente perguntar, não perguntar de... a Desculpa. Vida virtual agora sim. Mas eu aprendi como a gente analisar no paciente se a voz é de dentro da cabeça dele ou de fora da cabeça dele, né? Porque uma coisa é se a voz está dentro da cabeça dele e outra coisa é se a voz é externa, como se tivesse outra pessoa conversando com ele, mas não tem essa outra pessoa, né? É perfeito, bem isso. Então isso dá para a gente dar uma diferença, né? É igual o vulto, né? Em quadros de ansiedade geralmente se vê vultos, as alucinações é mais sem imagem, não está uma coisa muito clara. Em quadros psicóticos a coisa parece que materializa. Então não, eu estou vendo uma criança, estou vendo um homem, eu estou vendo uma mulher, é uma mulher de meia idade. Nos quadros de ansiedade, de medo, a gente vê um vulto, né? Parece que alguém passou. Então o vulto, né? É igual quando a gente escuta uma voz, né? Tá no portão e escuta uma voz. É dos quadros neuróticos, né? Uma voz que eu não consigo identificar, neuróticos. Enfim, então, os quadros psicóticos são esses que têm a presença do delírio e da alucinação. Deixa eu fazer uma pergunta. Diferente de outros quadros. Desculpa te interromper, mas pode ser uma pergunta boba, mas é só para aproveitar antes que saia da linha de raciocínio. Mas é uma pergunta comum que eu ouço sempre as pessoas fazendo, e que eu acho que é importante você falar sobre isso, é se nessas situações que você citou, que a pessoa fala, ó, tem uma outra pessoa aqui, é uma mulher, assim, assada, às vezes tem até nome, né? É a fulana e tal. E aí a pergunta é se a gente, como profissional que está acompanhando, se a gente tem que acompanhar essa pessoa, e aí, por exemplo, cumprimentar a pessoa que ela citou que está ali, ou se eu posso simplesmente falar, não, mas não tem ninguém aqui. Ou se é uma coisa assim no meio, né? Nem entrar muito na viagem, ficar batendo papo com a senhora que está ali, ou nem totalmente isso não existe, essa coisa da sua cabeça. Claro que a resposta no meio talvez seja mais adequada, né? Quando a gente pensa assim no extremo. Mas se não tivesse o meio termo, a resposta seria entre na conversa dele, né? Entre na conversa dele. Porque o delírio e a alucinação, para ele, é real. Agora, o que você precisa é se aproximar dele. Em que sentido? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. O paciente está falando assim, ele vai me matar, eu estou vendo ele vai me matar. E aí você pode, né, dependendo do seu manejo, da sua coragem e tudo mais, você pode perguntar quem é a pessoa, se essa pessoa tem nome, se você pode falar com essa pessoa, se você pode dar um recado para essa pessoa. Então, isso tudo pode acontecer, né? Então,
com quem está falando com você? É a estrela. Essa estrela é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Eu posso dar uma palavrinha com ela? Eu posso falar com ela que agora é comigo, que eu que vou te atender, que ela pode voltar em outro momento? Uhum. Então, essa negociação, você pode negociar com ele, né? Então às vezes o que ocorre, Jade? Às vezes ocorre do tipo assim, porque essa voz tá me matando porque é o demônio e tal, e Deus me mandou, eu tenho uma missão. Tá, então, se você tem uma missão, eu acredito que você tem uma missão, tem um demônio tá aqui, quem é mais poderoso? É Deus ou é o demônio? E aí deixar que a realidade dele venha, né? Então não criticá-lo. Então, e ele vai responder, não, quem é mais poderoso é Deus. Então, se Deus está contigo, né? Então, se Deus está contigo, ele está comigo, então Deus está aqui, Deus vai te proteger. Então, é tentar, a partir da fala dele, encontrar um meio termo para um argumento, né? Mas se você não encontrar um meio termo, o que nunca deve ser feito é negar aquele sofrimento, é negar aquela situação. Isso você nunca deve fazer. Então, assim, claro que você não tem que falar, enfim, vamos junto, não é isso, né? Mas é tentar encontrar um meio termo dentro dessa situação. Isso é muito comum mesmo, né? Isso é muito comum. Então, às vezes tem pacientes que têm algumas alucinações que têm nome, que tem uma história, né? Então, tem casos, assim, muito interessantes, assim, né? Sem abrir muito, eu já vi casos de pacientes que têm alucinações sinestésicas, quer dizer, alucinações de tato, e relatar que namora com essa pessoa que tem relação sexual, tipo assim, uma coisa muito, fala, meu Deus, o que é isso, né? O paciente está relatando que tem prazer, sente prazer na genitália com a alucinação. Então, não tem como você falar, não, você não sente isso, está errado, né? Enfim, então é tentar trazer, aproximar o máximo possível essas demandas dele do seu discurso. Mas nunca dizer que ele está errado, que não existe. Isso não é o Até pela procedimento. questão do vínculo, né? Se você já chega negando, isso é coisa da sua cabeça, não tem nada disso aqui, você corta o vínculo automaticamente e o paciente não confia em você, né? Perfeito, assim. Então, se eu tô vendo e você fala que não existe, por que eu vou confiar em você, sendo que tudo que eu falo você não acredita, né? Então, perfeito. A vinculação afetiva, ela é fundamental para que você tenha esse paciente mais próximo, e aí você possa negociar, você possa trazer tudo isso para sua intervenção, né? Sim. Outra coisa que eu acho que é importante abordar, porque a gente observa com muita frequência, principalmente no atendimento pré-hospitalar, que muitas vezes esse paciente não vai ser encaminhado para a unidade hospitalar, às vezes ele vai receber orientações ali no local, que é a questão do transtorno conversivo. E aí eu lembro da época que eu comecei a atuar na prática, a primeira vez que eu vi um paciente que teoricamente estava tendo uma crise convulsiva. E aí eu lembro que tinha um médico mais experiente na unidade, e aí eu já fui chegando, já caçando a medicação e tal, e ele falou assim, não, pera um pouquinho. E aí não, mas por que? O paciente está tendo uma crise convulsiva e tal. E aí a pessoa que trouxe disse que já estava um tempo assim, eu já estava mega preocupada com a sequela neurológica do paciente. E aí ele falou assim, falou com calma assim, observa que o paciente parece que está piscando ali, que não é muito comum esse tipo de piscada que ele está dando. E aí ele fez aquele teste de levantar o braço do paciente para ver se batia no rosto dele, e o braço não bateu. E aí a crise passou. E aí eu fiquei, gente, que bruxaria é essa que ele fez aqui agora? Eu fiquei sem entender nada. E aí, assim, depois disso eu já vi vários casos semelhantes, mas na época era uma novidade enorme para mim. E aí, muitas vezes, por exemplo, a gente já recebeu a ocorrência falando que o paciente estava tendo... Aí tinha uma queixa, assim, biológica, assim. Por exemplo, o paciente está tendo uma crise convulsiva, o paciente desmaiou, o paciente está apresentando uma paralisia dos membros inferiores, não sei. E aí, quando a gente chegava na ocorrência, a equipe falava assim, isso é piti. E usava um tom pejorativo, às vezes, para falar sobre isso. E muitas vezes as pessoas ainda usam isso, né? A gente vai numa unidade e as pessoas usam esse termo piti. Então, o que eu queria era perguntar, o que é um transtorno conversivo, o que o paciente pode apresentar, por que isso não é um piti, o que é o que as pessoas chamam de piti, né? De piti, né? Na verdade, essa temática, já é uma temática bastante interessante, e ela está sempre sendo discutida e está sempre sendo, como se diz, sendo renovada algumas terminologias, né?
Então, acho que uma coisa antes da gente, né, discutir, antes de discutir o transtorno conversivo e tentar não fugir um pouco disso, é porque às vezes as pessoas falam assim, esse transtorno conversivo ele é de agora, é algo, né, ou então, às vezes as pessoas têm essa ideia. Na verdade, o transtorno conversivo ele sempre existiu, porém existiam outras nomenclaturas, né? Então, por exemplo, ele já foi chamado de histeria, né? Então ele já foi chamado de quadro de histeria, então já foi chamado de distúrbio neurovegetativo, então era chamado de DNV, que era um distúrbio neurovegetativo. Então, depois foi chamado dentro do transtorno somatomorfos, depois foi chamado de doenças psicossomáticas. Então, as literaturas vão trazendo nomes diferentes para isso. E aí, pensando nessa ideia, eu vi muito isso também na minha prática, Jade. O médico chegava lá e colocava assim, DNV. Não sei se é da sua época. DNV, parecia que as pessoas liam assim, piti, né? E aí, acho que uma das principais coisas que talvez... E aí é uma interpretação minha, isso não está na literatura, isso é uma visão minha enquanto profissional. O transtorno, né, conversivo, ele tem um prazo, a crise dele é muito rápida. Então, o que acontece é que, muitas vezes, o indivíduo, quando ele chega na unidade estado pré, e vai para o hospitalar, ou a equipe de SAMU chegou, a crise já passou. Entende? A crise já passou. Como a crise passou e a gente só está no final da crise, então a gente começa a achar que ali é um processo de simulação, né? E aí, fazendo um paralelo a isso, existe um transtorno chamado transtorno fictício, ou factício. O que é o transtorno de ficção? É quando o indivíduo, ele simula um transtorno, simula um adoecimento a fim de um ganho secundário, né? Então, por exemplo, nós temos bem conhecido aí Munchausen, né? O Munchausen por procuração, o Munchausen self, que é o Munchausen do próprio sujeito, né? O Munchausen é outra coisa. E o Munchausen, ele tem que é o nome de um barão, que depois a gente pode falar sobre isso em outro momento, ele tem uma pegada de ganho secundário, só que também é um adoecimento. Só que o indivíduo, ele simula o sintoma para um benefício, que não quer dizer que não é um processo de adoecimento. É um processo de adoecimento psíquico, mas está claro o objetivo, um ganho secundário. Que aí, mas se aproxima mais com o PT, né, que a pessoa chama de PT, quer dizer, a pessoa está ali simulando e tudo mais. No transtorno conversivo, e aí o termo distúrbio neurovegetativo, ele talvez se encaixaria muito bem, que é um termo antigo, quer dizer o seguinte, e aí tem a ver com a ideia atual do DSM-5, que é a nossa literatura mais atual de transtorno, né? Os transtornos conversivos ou de ordem psicossomática quer dizer o quê? É que quando eu tenho uma queixa física, mas a minha origem do meu sofrimento é de ordem psicológica. E aí, às vezes, as pessoas têm uma ideia, e aí entra no mito também, no estigma, que quando fala psicológico, está dizendo que não existe, está dizendo que é simulação. Não é isso. Está dizendo que a sua estrutura de personalidade e a sua estrutura biológica, dentro de todas as questões aí de neurotransmissores, uma questão neurobiológica, que todas essas questões, elas foram influenciadas, elas foram alteradas por um ambiente externo. Por exemplo, um estresse, uma situação de um conflito emocional, uma perda, enfim. Eu vi um acidente, né? Quando eu vejo esse acidente, eu não consigo processar essa informação. Você pode conseguir processar essa informação e gritar. Você pode conseguir processar essa informação e vomitar. Você pode conseguir processar essa informação, mais ou menos, e desmaiar. Mas eu posso pegar essa informação do desastre ali e não trabalhar ela naquele momento, armazenar aquela informação, depois de um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, aquele sofrimento que está ali armazenado, meu organismo não conseguir lidar com ele e ele sai, né? É uma analogia bem idiota que eu faço, mas é bem isso. Você vai engolir bem geração Z, tá? Mentira, milênio.
Você vai engolindo sapo, vai engolindo sapo, vai engolindo sapo, que é um termo que a gente usa, vai engolindo desaforo, vai recebendo sofrimento, uma hora esse sofrimento sai. E aí ele sai como algo físico, né? E aí faz todo um sentido, porque quando a gente tem um transtorno conversivo, que a gente, né, depois a gente fala mais sobre os sinais, os sintomas disso, quando esse indivíduo tem um transtorno conversivo, ele não busca uma unidade psiquiátrica. Quando ele tem um transtorno conversivo, ele não busca uma unidade de acompanhamento psicológico. Ele busca o quê? Uma clínica médica, um pronto-socorro, uma ginecologia. Por quê? Porque a convenção do sofrimento vai para o físico, vai para uma hemorragia, né? Vai para uma cefaleia, vai para algo visível, né? Então, é isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar. E aí, quando a gente fala desse transtorno conversivo, e aí eu até brinco assim, quando a gente tem um paciente com transtorno conversivo, que ele converteu isso e teve uma crise maciça daquilo, aí eu brinco assim, todo mundo fala que ele fica com o olho piscando. Todo mundo fala que ele tem parestesia. E fica assim. Todo mundo fala que quando eu coloco a mão em cima, ele faz assim. Não joga na testa, ele cai para cá. Quando eu levanto as pernas dele e faço o sinal de Hover, ele não apoia. Enfim, se todos fazem isso, e é um piti, então eles se reuniram, criaram uma comunidade e falaram, gente, a partir de agora, o nosso sinal de piti vai ser esse. Porque se todos têm isso... É padronizado, então, né? algo ocorre em todos. Porque você vai falar assim, não, isso é piti. E o piti dele foi o quê? Caiu no chão. O piti dele foi o quê? Puxou o cabelo. Não, todos têm os mesmos sinais. Todos têm o chamado mão de garra. A mão fica assim, travada. Todos têm, ou grande maioria tem, perda da voz. Todos têm, a grande maioria, perda de audição. Então, eles combinaram, tem uma conferência de pessoas que dão piti. Então, não é, entende? Então, a gente observa uma questão não neurológica, no sentido, assim, um tumor, uma disfunção de neurônio motor. A gente não está falando de uma disfunção neurológica desse nível, mas a gente está dizendo que naquele momento o sistema nervoso autônomo dele, né, sistema nervoso simpático ou parasimpático, naquele momento entrou em desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele é passageiro, né? E aí eu já estava até comentando isso com outro colega, em outra live, em outros momentos. Imagina você, Jade, assim, imagina você teve uma crise e você, né, toda a enfermeira da emergência, a referência que você teve um piti desse, você teve uma crise dessa, né, dentro de uma sala de aula. Porque você teve uma dificuldade, uma questão, voltou a trabalhar agora no presencial sem querer, enfim, foi para isso. Me responda com toda sinceridade, você teve uma crise. Não era um pedido, você teve uma crise. Se entortou toda. O SAMU chegou, te levou para o hospital. No meio do caminho, a crise passou. No meio do caminho, a crise passou. Passou a crise, passou. Fiquei calma. Passou. Você ficou calma. Você, seu marido, namorado, companheiro, enfim, a pessoa está do seu lado lá, fala, meu Deus do céu, o seu aluno, alguém que presenciou a crise, que chamou, está lá do seu lado. E aí, você está lá do seu lado e a crise passou. Nesse momento, você falaria assim, meu aluno, meu bem, meu amor, vamos embora que a crise passou. Foi só uma crise conversiva, eu tô bem. Ou você iria... Eu ia falar assim, foi só uma crise conversiva, eu tô bem, vamos embora. Tá bem, uma crise conversiva, não. Você faria isso? Ou você iria para o hospital, esperaria que um profissional chegasse até você e falasse, Jade, pode levantar, pode abrir o olho e pode sair. O que você faria? Ia ficar bem quietinha lá, com os mesmos sintomas que eu tinha antes, para ver se passava meio despercebido. Perfeito. Então, o que eu observo? O que é a minha interpretação? Eu acho que muitos quadros conversivos, dos atendimentos que são feitos pela essa equipe, eles não observam que a crise passou. E aquele paciente ali passou por todo um constrangimento, passou por toda uma dificuldade social, familiar,
teve a crise no shopping. Tem um apelo Enfim, social, então né? ele, você vê dentro da equipe um apelo social, existe, enfim, várias questões. Imagina daquele indivíduo que tem crises 2 no mês, 2 por semana. Então, esse indivíduo, ele vai fazer o quê? O que eu observo? Não está na literatura, mas o que eu observo? Que ele mantém. E aí, esse manter gera para o profissional uma simulação. E ele acha que era simulação desde o início. Mas é porque não... e acha que é simulação desde o início. Mas é porque, às vezes, no transtorno conversivo, quando acaba, toda a situação que ocorreu de sofrimento, de chamar um SAMU, ambulância, polícia, a chefia, o coordenador da faculdade, porque a crise não vai acontecer eu na minha casa. A crise vai acontecer onde eu estiver na minha atividade. Então, muitas vezes, isso leva esse indivíduo a um sofrimento muito grande, a uma situação de constrangimento muito grande. E aí, quando a gente chega lá, numa pronto-socorro e fala assim, ó, levanta, né? E aí chega para esse paciente e fala, isso aí é emocional, né? Na cabeça dele parece que é do tipo assim, olha, o que você está vivendo aí foi tudo farsa, né? Você é um fraco, você não precisa disso, né? Então, muitas vezes existe uma desvalorização, uma desvalidação do sofrimento dele, porque se deparou, e aí eu até compreendo, sabe, Jade? Porque muitas vezes, como a gente tem, né, vamos imaginar, um transtorno conversivo de um lado, um DPOC do outro, uma hemorragia digestiva alta, um abdômen agudo, e ver todas essas outras questões, claro que essa equipe ela vai estar muito mais preocupada com essas outras questões, mesmo porque na faculdade, na graduação, esse aluno aprendeu, né, um diagnóstico de enfermagem para essa situação, ele aprendeu um diagnóstico de enfermagem, uma intervenção para aquela situação. Quando eu tenho um problema respiratório, eu uso tanto de oxigênio, eu uso tal tubo, eu faço tanto de adrenalina, eu faço tanto de atropina. E no transtorno conversivo eu não tenho, né, um protocolo para seguir, né? Então, acaba que muitas vezes a falta de preparo, às vezes faz com que esse sujeito, né? Então, se a gente for ver, a grande maioria dos casos, né, dos transtornos conversivos, eles não são encaminhados para nenhum local de saúde mental, eles não são encaminhados porque a equipe meio que desconhece essa importância, ou muitas vezes a forma que foi abordado, isso é psicológico, fica parecendo assim, frio é psicológico, tá, frio é psicológico, mas eu tô sentindo frio, então enquanto eu tiver frio, minha irmã, né, me dê um suporte aqui. Então acho que passa um pouco por essas questões também. E aí, existem algumas coisas que são bem bacanas, sabe, que a gente pode fazer com o paciente. E aí uma coisa que eu observo muito, Jade, assim, é uma crítica que eu faço, eu vejo que muitas vezes essas manobras que se faz, que o profissional faz para avaliar se é neurológico ou não, muitas vezes elas são usadas para criticar, né? Elas não são usadas para falar assim, eu vou ver se é uma questão neurológica, né? Tem um sinal que ele que é de um médico neurologista, de 1800, que não sei se você já viu, que você faz o seguinte, você pega o paciente, você coloca ele deitado em decúbito dorsal, e você ergue uma perna dele, pede para ele erguer. Quando ele ergue um dos membros, você coloca a sua mão no calcanhar de Aquiles, né? No tendão de Aquiles ali, e você vê se tem pressão. Porque quando você levanta uma perna e não tem pressão, é possivelmente um problema neurológico. Quando tem pressão, quer dizer, o outro dá um suporte, e você percebe esse sinal de pressão, isso quer dizer que possivelmente é uma desordem psicológica. Então, muitas vezes as pessoas fazem esses testes não para dizer assim, olha, é uma questão neurológica. Não, é para dizer assim, tá vendo? Tá simulando, né? E não é uma simulação. E aí esse paciente que não tem aí uma disfunção de neurônio motor, né, não tem aí uma esclerose múltipla, não tem aí uma ELA, né? Ele precisa ser encaminhado para um acompanhamento psicológico, ele precisa ser acompanhado para isso. E aí eu não sei se você observa, né, que aí pensando, eu estou viajando muito nessa coisa das gerações, sabe, Jade? Tá virando Ficou sentido, motinho, porque né? foi chamado de cringe. Mas acaba... Ficou sentido porque foi chamado de cringe. Não, de cringe não, porque quem é que fala assim, virar o disco? Já nem é essa geração, né? É a geração muito mais passada, né? Caiu a ficha, Na minha quem geração, entra, né? o disco já Mas era enfim, vintage. enfim. E aí,
quando a gente pensa de gerações, assim, pensando um pouquinho nessa temática, a gente vai ver que talvez o sofrimento ia falar, porque essa geração, né, mais nova, elas não conseguem lidar com o sofrimento e tudo mais, mas isso também é resultado de uma criação, isso é resultado também da essência da outra geração, das ferramentas que são dadas, né, de como é dado isso. Então, quando a gente pensa assim, o transtorno conversivo tem uma tendência muito maior do transtorno conversivo para indivíduos que não conseguem se adaptar às situações, a indivíduo que não consegue lidar as frustrações, indivíduos que não conseguem ter uma dificuldade muito maior de ter a resiliência, né, de lidar com o sofrimento. Então, se a gente for pensar nisso e pensar que essa geração, então, são gerações que estão tendo mais dificuldade de lidar com o sofrimento, a tendência do transtorno conversivo é aumentar novamente, né? E aí isso é um grande, não exatamente um grande problema, mas é uma coisa que a gente tem que estar preparado, né? Porque se a gente for pensar e aí fazendo um paralelo a outras questões, assim, já que tá ótimo conversar com você, muitas vezes a gente fala assim, né, a questão da mulher mesmo, né? É porque hoje a mulher adulta, né? Não essa mulher dessa geração mais nova, né? A mulher adulta, assim, 40 anos, tal. Essas mulheres hoje têm mais depressão, isso é por causa do ambiente de trabalho, é porque tem dupla jornada de trabalho, então elas estão deprimindo mais. Não. A diferença é que essas mulheres, elas estão em sofrimento e elas têm a capacidade de dizer que estão em sofrimento. Né? Então, essas mulheres que estão sofrendo, elas têm a capacidade de dizer, eu estou sofrendo. A geração passada, elas sofriam caladas. Não é que elas não sofriam. Elas sofriam, mas elas não tinham essa liberdade de dizer, eu não estou bem. Então, não é que o transtorno depressivo aumentou nas mulheres ou essa situação aumentou. Na verdade, o que a gente tem é uma mudança do tipo de transtorno, né? Então, a gente vai ter, em gerações passadas, os transtornos conversivos muito incidentes, depois os transtornos depressivos muito incidentes, e agora os quadros de ansiedade e os transtornos conversivos voltando a ficar incidente, porque a gente também tem uma geração também um pouco mais propícia a não saber lidar com o sofrimento, né? Então, isso vai ser algo recorrente, mais recorrente, né? Então, só para lembrar também, para quem está assistindo, quem vai assistir depois, que às vezes todos nós passamos por essas coisas de somatização, né, Jade? Então, assim, quem nunca teve uma dor de cabeça no fim do dia e depois lembrou que foi receber uma reclamação ou recebeu uma crítica de um aluno, né? Ou que aconteceu alguma coisa no dia e eu tive uma dor no peito, ou eu tive, né, uma angústia, senti mal. Então, todos nós, muitas vezes, respondemos, nosso corpo responde, Sim. Né? Tinha um livro muito antigo, que não é da sua época, falava assim, o corpo fala, né? Então, às vezes, o corpo responde aí aos meus sofrimentos, às minhas crises e tudo mais, né? Então, isso tende a ficar mais incidente a minha percepção do transtorno e dessa geração, né? Não quer dizer que é uma geração menos Sim. ou mais, mas é só características diferentes. Não, e essa é uma questão importante que você citou, porque eu tive uma crise de ansiedade durante a pandemia, eu nunca tinha tido crise de ansiedade, e eu acho que talvez o fato de eu ser profissional de saúde e já ter presenciado crises de ansiedade foi o que me fez perceber que eu não estava tendo um infarto, por exemplo. Porque eu comecei a me sentir super... Primeiro, eu senti uma sensação como se fosse uma angústia, como se eu estivesse preocupada com alguma coisa que eu não sabia o que era. E aí foi aumentando aquela angústia, daqui a pouco eu estava taquicárdica, suando, e aí começou uma dor no peito. E aí eu pensei, gente, mas... Aí eu comecei a avaliar racionalmente meus fatores de risco para infarto e o que podia ter desencadeado isso. E eu pensei, gente, eu acho que eu tô tendo uma crise de ansiedade. E aí comecei a fazer uns exercícios respiratórios e aí com o tempo passou. Eu pensei, gente, isso aqui... Eu já atendi vários casos semelhantes de pacientes que provavelmente estavam tendo crise de ansiedade. E aí até é importante citar uma coisa que você comentou sobre... Por exemplo, um paciente que está apresentando um transtorno conversivo na unidade e aquela queixa acaba sendo desvalorizada, né? Principalmente a partir do momento em que se avalia que é uma questão psiquiátrica e não orgânica. E, de maneira geral, queixas psiquiátricas são desvalorizadas, né? Fora de unidades especializadas. Então, a gente percebe, por exemplo, pacientes com tentativa de autoextermínio, que muitas vezes são tratados pela equipe com talvez menos preocupação, porque às vezes um pensamento assim,
discriminatório mesmo, né, de achar que se aquela pessoa não valoriza a vida dela, a gente tem que priorizar, por exemplo, os pacientes que estão ali por outras causas, ou essas outras situações que são crises psiquiátricas que, por ser psiquiátrico, muitas vezes a equipe pode pensar que a prioridade tem que ser para as causas orgânicas, que, como você disse, já são bem estabelecidas como é que tem que ser tratadas, o que deve ser feito. E aí eu já ouvi muito aquele discurso, eu sou enfermeiro, não sou psicólogo. Então, assim, teoricamente, se o meu paciente tiver qualquer desordem psicológica, eu não vou mais atender, né? Então, que não é também. Mas, como você disse, claro que a gente, nessas situações de crise, a prioridade é o atendimento imediato, né? Não é realmente o acompanhamento posterior. Mas, então, o que é importante quando a gente aborda esses pacientes com essas crises? O que é importante no manejo de emergência para o controle da crise, até mesmo o encaminhamento posterior? Tá. Aí lembrando só que, assim, a gente, pensando nessa intervenção, Jade, e não da intervenção de todas as crises, porque para todas as crises, os surtos, a gente vai ter manejos diferentes, né? Então, por exemplo, enquanto no quadro psicótico eu preciso me apresentar, eu preciso... por exemplo, um exemplo bem básico, assim, no surto psicótico a gente evita de anotar perto do paciente, no surto psicótico a gente evita de estar com o celular na mão, a gente evita de mostrar, as mãos tem que estar à mostra, para que o paciente possa ver sua mão, para ele não achar que você está com uma coisa escondido. Então, em quadros psicóticos tem outro manejo, né? Agora, em quadros conversivos, lembrando que essa crise, ela é muito rápida, pensando durante crise, e aí se lembrar que essa crise vai durar rápido, a gente vai ter aí algumas atividades respiratória mesmo, de atividade respiratória, de exercícios aí, para facilitar esse indivíduo a sair dessa crise. Mas, após essa crise, como eu falei, ela é muito rapidinha, né, ela tende a ser muito rapidinha. Eu acho que um dos principais pontos a ser mencionado aí é a validação desse sofrimento. Quando eu falo validação, é uma escuta qualificada desse indivíduo aí, de dizer assim, eu compreendo o seu sofrimento, né? Eu entendo o seu sofrimento. Como é difícil, como deve ser difícil passar por essa situação. Como é difícil chegar em casa e ver seu marido te traindo. Como deve ser difícil perder o emprego no momento que você tinha planos de viajar e de fazer um casamento. Como deve ser difícil ter que voltar para a casa dos pais porque chegou pandemia e não tem como as duas pessoas morarem junto e você tem que voltar para casa do pai após, enfim, assumir um relacionamento. Um relacionamento, enfim, de diversos contextos. Então, primeiramente, validar isso, dizer que você compreende esse sofrimento, né? E dizer que essas questões, e aí essa questão da psicoeducação, de dizer sobre o transtorno, que esse transtorno aí é uma conversão, né, do sofrimento emocional, e aí tentar quebrar um pouquinho esse mito que o atendimento psicológico, ele é só para tratar. O atendimento psicológico, ele também é para prevenir, né? Então, da mesma maneira que você faz uma atividade física, você também tem que procurar um psicólogo. Só que a questão do psicólogo, ele é muito... é dado uma descrença muito grande, né? Assim, existe um mito em cima, né, do que o psicólogo é pro doido, e que também pode ser pro doido, porque, enfim, o doido ou não doido é uma pessoa e ele também tem suas questões e tudo mais. É um tabu, né? Então, eu acho que o principal manejo aí, é a validação desse sofrimento, né? Dizer desse indivíduo que você compreende aquele sofrimento, né? Porque durante crise não tem muito o que ser feito mesmo, né? O que não fizer, né, errado já é muita coisa, né? Porque muitas vezes é prescrito uma água destilada IM, né, intramuscular, às vezes é prescrito uma ampola de furosemida para o paciente sair logo da maca e querer urinar logo, né? Então, às vezes, o não... Porque eu já vi muito já de as pessoas dizerem assim, porque esse paciente vai ter um ganho secundário. Então, se você bajular ele vai ter outras crises aqui. Ele vai vir mais vezes aqui, porque ele vai encontrar aqui um conforto. Isso está equivocado. O que você não pode fazer é simplesmente falar assim, não, você teve uma crise, meu bem, vem cá, você teve crise, toma esse remédio. Quer dizer, você precisa, além de validar esse sofrimento, você dizer, olha, isso aqui foi uma crise, essa crise é uma crise conversiva, que geralmente ela tem uma origem psicológica, que não necessariamente
o fator psicológico é recente. Esse fator psicológico pode ter sido o falecimento da sua avó, que você não chorou, entende? Pode ter sido o fim do relacionamento, ou a não, sei lá, você não conseguiu o estágio que você queria quando você estava no ensino fundamental, no menor aprendiz. Então, essas coisas foram acumulando e hoje ela se converteu em algo físico. E quando você se converte em algo físico, a dor no peito é real, a parestesia é real, a falta de, né, de estímulo, de percepção de estímulo visual e auditivo é real, só que você não tem uma disfunção orgânica, você não tem um problema neurológico. Isso aí veio de armazenamento de sofrimento. Né? E aí, Jade, é uma coisa também, claro que às vezes no pronto-socorro a gente não consegue muito isso, é tentar uma escuta, né, para ele poder falar um pouquinho desse sofrimento. E aí uma coisa que é muito interessante, que eu sei que a gente já está chegando no nosso tempo, mas uma coisa que é muito interessante, Jade, que eu até brinco muito assim com as meninas, com as mulheres, que se, por exemplo, você pegar um quadro seu de ansiedade que você teve, né, vamos dizer, você teve um quadro de ansiedade. Possivelmente esse quadro seu de ansiedade, ele não nasceu no mesmo dia, entendeu? Você foi acumulando coisas de muito tempo, entende? Eu até brinco porque eu falo assim, porque se fosse homem é assim, a gente quebrou a unha, já é um parto, entendeu? A gente quebrou a unha, já é um parto, tipo assim. Então, para mulher começar a sentir o sintoma, às vezes é de muito tempo, de coisas que foram acumulando, quer dizer, eu tive crise de ansiedade no meio da pandemia. Só que a sua ansiedade, a sua preocupação iniciou antes de pandemia, já tinha algumas coisas para ser resolvidas, né? Algumas, sei lá, o seu doutorado, outras coisas. Então, dá espaço para essa pessoa falar, para ele poder compreender, ele entender aquele sofrimento, a origem. Porque às vezes você fala assim, o que foi que você teve em casa? Você brigou em casa? Você terminou um relacionamento? Parecendo que a crise tem que ser... Simplifica demais, né? A conversão tem que ser causa e efeito. Tipo assim, causa e efeito. A minha conversão agora foi da crise de agora. Não, às vezes a crise vai acumulando de outras vidas, sabe? Vai acumulando de outros momentos e elas vão aparecendo. E aí, outra coisa também, para finalizar, é a questão do encaminhamento seguro, tá? Porque assim, é uma das coisas muito preocupantes que a gente às vezes tem na rede, né? Até a própria Política Nacional de Humanização, PNH, traz isso, do encaminhamento seguro. Se eu, por exemplo, Beto, eu vou perguntar para você, Jade, onde tem um CREAS na sua cidade? Eu não sei. Um CRAS. Eu acho que tem um ali na rodoviária, não tem na rodoviária? Um CRAS. Um CRAS. Não sei. Se você não sabe que mora na cidade, profissional de saúde não sabe, que hora que é o funcionamento do CAPS da sua região? Que dia que é o acolhimento? Se você que é profissional de saúde não sabe, imagina o paciente. Ah, não, procura o CAPS. Procura o CAPS da sua cidade. Procura tal... Não, vai lá na UDF, vai lá na faculdade ESB, vai lá na Católica e tem atendimento psicológico. Se você, que é profissional, não sabe como que é o fluxo, imagina esse usuário. Quando ele se deparar lá, que ele for a primeira vez, não, é nas terças-feiras e tem que chegar às 6 horas da manhã. Tem que chegar às 4 horas da manhã. Quer dizer, então, esse acesso, e aí ele não vai mesmo, porque assim, eu não tenho problema nada, fiquei todo torto. Existe o estigma, então, esse encaminhamento ele tem que ser um encaminhamento seguro. Onde eu ligue na unidade e falo, olha, eu estou com um paciente aqui, tem um transtorno conversivo, eu queria saber que dia que eu posso mandar. Quem é você? É a enfermeira Natália? Então, Natália, eu estou te encaminhando o paciente, faça um relatório para a enfermeira Natália receber esse paciente numa quarta-feira. Isso facilita tão grande esse atendimento, porque a gente vai saber que tem um enfermeiro que vai receber, um técnico que vai receber, um psicólogo que vai receber, quer dizer, um profissional. E a grande maioria das vezes não é feito assim, procura. Se eu não sei onde tem um CAPS na minha cidade, imagina o paciente. Imagina o paciente procurar essa informação. Porque muitas vezes, uma coisa que você trouxe que é muito interessante também, Jade, a falta de informação, a falta de conhecimento sobre processo de doença, né, de adoecimento, às vezes isso dificulta reconhecer o sintoma.
Claro que a gente tem muito presente em alunos de enfermagem, medicina, psicologia, sintomas hipocondríacos. É muito comum a gente estar estudando sobre uma doença e achar que tem a doença. Isso é muito comum, né? Mas a gente consegue identificar uma dor no peito, é um infarto ou é gases, né? Eu consigo fazer alguma coisa. E quando muitas vezes esse indivíduo de baixa escolaridade, de falta de informação, ele não reconhece isso, né? Então, tem uma pesquisa paralela a isso, mas é porque eu lembrei, tem um dado de pesquisa de pacientes com situação de população vulnerável, que se você pergunta para ele se ele está adoecido, a grande maioria fala que não está doente. Mesmo tendo diabetes, hipertensão, dependência química, tendo o pé todo cortado, esse indivíduo não acha que aquilo é doença, porque na ideia dele, doença, sei lá, é uma doença sexualmente transmissível. Então, muitas vezes, a percepção de doença é aquela coisa assim, eu tenho que estar com o rosto inchado para ser o processo de doença. Eu tenho que estar com sintoma naquela hora, eu tenho que estar sangrando, eu tenho que estar com inchaço, né, um edema e tal. Então, existe muito essa não preparo dessa população. Né? Aí vai se juntando tudo isso, e aí o transtorno conversivo, ele não vai sendo observado. E uma coisa também, Jade, que eu observo muito, e aí pensando muito, né, sem levantar bandeira sobre gerações, hoje a gente tem observado mais cedo o transtorno conversivo na infância, de crianças, adolescentes manifestando isso, né? E que a gente não tinha tanto incidente, mas a gente tem observado essa incidência, né? Então é algo que o comportamento também vai mudando, o processo mesmo de se organizar, de relações, né? Como diz, se a gente pergunta uma coisa no Google é câncer, se eu pergunto para o médico é virose, e se eu pergunto para minha avó é o diabo do WhatsApp, né? Então, às vezes, essas questões elas vão ser identificadas de maneiras diferentes, mas, fechando a ideia, nós, enquanto profissionais, vocês que estão assistindo ou vão assistir, a gente tem que estar muito preparado para essas demandas, né, que vão nos surgir. O sofrimento psicológico também é sofrimento. Aquele indivíduo que chega lá com um copo dizendo eu vou me matar, mesmo que seja factício, né, mesmo que seja uma ficção, que ele esteja simulando, é um adoecimento, é um processo de adoecimento, mesmo que ele queira chamar a atenção. Chamar a atenção, às vezes, é um processo também de adoecimento, né? Ele não quer se matar, mas ele... Isso é um sinal, né? E a gente tem que valorizar esse sinal, porque pode ser não um sinal de que ele está indo se matar, mas é um sinal de alguma outra forma de adoecimento, né? E aí, muitas vezes, é a oportunidade que a gente tem de abordar esse paciente e de fazer alguma coisa, de encaminhar, como você citou, e talvez por essas questões de desvalorizar a queixa, esse paciente é perdido, né? E aí, dificilmente a gente vai conseguir recuperar esse paciente. E aí, aquilo ali pode ainda se desenvolver, né? E aí, perfeito. E aí, quando a gente pensa em desenvolver, a gente pensa no quadro de ansiedade mais grave, a gente pensa aí numa amnésia dissociativa, a gente pensa aí num quadro depressivo, no ir para o trabalho, né? Então, essas coisas, elas também vão trazendo os prejuízos, né? Então, imagina um indivíduo que tem uma crise convulsiva em uma viagem. Então, agora eu não viajo mais. Se eu tenho uma crise convulsiva numa academia, agora eu não vou mais para a academia. Então, a funcionalidade desse sujeito também vai sendo perdida, né? Então, não é simplesmente aquele momento, né? Existe também todo um amparo. E aí, claro que a gente tem que pensar em todo o contexto, às vezes, uma coisa que eu sempre coloco, Jade, é algo que eu sempre bato na tecla, assim, né? Às vezes a gente tem todo um processo, uma dinâmica familiar, e que às vezes esse indivíduo adoece essa família, mas às vezes essa família também adoece esse indivíduo, né? Então, às vezes a gente recebe paciente e fala, meu Deus, o paciente não melhora, o paciente não melhora, o paciente não melhora. Aí um dia você decide visitar essa família, fala, tá explicado. Tá explicado por que a família é desse jeito. Olha o pai dele, olha a mãe dele, né? Então, assim, beta é ruim, imagina minha mãe e meu pai, né? Então, existe todas essas relações, né? Então,
acaba influenciando muito, né? Sim, com certeza. Nossa, Beto, eu acho que você trouxe várias informações super úteis, assim. É um tema que é super importante, até por isso que eu achei tão importante falar sobre isso aqui. A gente, dentro da disciplina da área de emergência, a gente tenta abordar isso, só que a gente não consegue abordar com muita profundidade. Inclusive, essa live aqui vai ficar salva e ela vai ser útil até para ser usada nessas situações, assim. Mas a gente acaba não tendo tanto essa... A gente estuda psiquiatria, né, ou saúde mental, e estuda emergência, né, separado, porque a gente estuda tudo em disciplinas, e muitas vezes na hora de juntar é muito difícil, né, para o aluno e para o profissional. Então, até citei algumas situações da minha prática que mostram o quanto eu estava despreparada para atender muitas vezes. Então, acho que você trouxe várias questões muito esclarecedoras e muito importantes nesse âmbito. Dava para falar sobre várias outras coisas, inclusive isso que você estava falando aqui, eu já estava pensando em várias outras coisas que eu acho que são importantes também de se abordar. Mas eu acho que deu para responder bem várias dúvidas dentro dessa questão do transtorno conversivo, da crise psiquiátrica. Muito obrigada pela sua participação, Beto. Inclusive, né, já aguardo os próximos Eu que agradeço. Na verdade, tem que fazer um pix aí. Tá. Eu tenho que fazer um pix aí, porque foi gente. Eu que falei, mandei mensagem no Instagram dela e falei, Jade, por favor, me convida. As suas postagens são tão bonitas. Aí, por favor, deixa eu... Né? Mas eu que agradeço a todo mundo aí. Quem precisar de, né, de esclarecimento de outras temáticas, né? Então, queria deixar aí o meu Instagram, que é a forma que eu tenho de comunicação. E aí, quem quiser, Beto P. Cruz, né, junto. Geralmente, eu também acabo utilizando a minha página, apesar de utilizar também para falar das minhas coisas, né, dos meus gostos, das minhas preferências, mas também isso das minhas viagens, que também é saúde mental. Isso para mim né, para outra pessoa não necessariamente. Se eu tivesse dinheiro, seria. Como também é só uma questão de preocupação mesmo. E aí, eu também utilizo para divulgar conhecimento e tudo mais. A gente vai ter, só sem aproveitar esse momento, mas já tem aproveitando, que fazer o jabá. Né, Jade, só para fazer 2 convites. Nós vamos ter, eu vou estar proporcionando agora no mês de agosto para setembro, 2 formações diferentes. A primeira formação é uma formação em psicofarmacologia. Então, a gente vai estar abordando alguns sobre antidepressivo, antipsicótico, síndrome extrapiramidal, sobre essas questões de psicofármaco. É um curso que eu vou depois fazer a divulgação lá no meu Instagram. E poderia já de fazer isso, eu nem falei se pode. Claro. Dá um sinal assim com a mão, se pode ou não. Eu falei, para fazer o jabá, pode fazer. E a outra coisa que a gente está fazendo também, juntamente com outra professora, que é a professora Bárbara, a gente está fazendo um curso, a gente vai estar proporcionando aí um curso de simulação realística para atendimento de questões psicológicas mesmo. Nossa primeira temática vai ser sobre atendimento de violência doméstica, de como faz notificação, de como dá esse suporte. E é um curso que vai trabalhar tanto a questão da violência doméstica, sobre a questão do suporte, notificação e tudo mais, e a gente também vai trabalhar com atendimento, simulação de atendimento a vítimas de violência, como atende, uma questão voltada mais para as questões psicológicas, tá? Então a gente vai estar lançando esse curso agora, em agosto, e aí a gente já estou convidando vocês aí para se matricularem, para poder bater esse papo com a gente. Então a ideia é que cada mês a gente vai fazer uma temática, né? Então, violência doméstica, atendimento a crianças, mas tudo dentro desse princípio do atendimento psicológico, da crise e também dessa coisa da simulação do atendimento. Então a gente vai ter momentos de simulação, onde a gente vai trazer atores para simular e as pessoas treinarem o atendimento. É isso aí, bem fresquinho para vocês. E aí na época eu vou aproveitar e divulgar também, que até eu fiquei interessada. Muito bom, acho que falta esse tipo de qualificação, Jade, ela não sabe, mas ela vai ter participação especial em algumas aulas. Ela não está sabendo, mas a gente já faz o convite direto aqui, porque aí ela não tem como negar. Eu já fui comprometida, entendi. Muito obrigada pela participação, Beto. Obrigado a vocês.